Então, o que acontece? Por absurdo, seja A e B pontos no mesmo quadrado. Quadrado do quê? De lado delta. Então, pontos no mesmo... Perdão, de lado delta sobre 2, porque eu dividi a mais, né? O lado do quadrado é delta sobre 2. Então, se tiverem, por absurdo, dois pontos A e B no mesmo quadrado, qual que vai ser a distância entre A e B? Vamos analisar. Distância entre A e B vai ser raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, distância euclidiana, né? Mais YA menos YB ao quadrado. Certo? Qual que é a maior distância possível aqui entre XA e XB? E coloca o maior igual aqui, ó, continua raiz quadrada, pelo 2 lá só para completar. XA menos XB aqui, se os dois estão num quadrado de lado delta sobre 2, isso aqui é no máximo delta sobre 2. Né? É o mais longe que eles podem estar. Só que tudo isso aqui é ao quadrado. Mesma coisa para o y. A maior diferença entre as coordenadas y, se os dois estão no quadrado, é delta sobre 2. Então, concordam com essa desigualdade aqui? Essa desigualdade, tudo bem? Então, distância de AB, beleza. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 vezes delta ao quadrado sobre 4. Né? Eu nem vou fazer sobre 4, vou fazer mais conveniente, né? 2 vezes delta sobre 2 ao quadrado. Por que é mais conveniente? Porque tem um raiz quadrado lá, né? Então, se eu quebrar a raiz, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de delta sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Raiz de 2 vezes delta sobre 2. O delta sobre 2 sai, o raiz de 2 fica. Né? O delta já é não negativo, então eu não preciso nem me preocupar em falar que é a norma, nem nada. Primeira observação. Notem que o que essa análise algébrica me disse de quebra é o jeito dos dois pontos estarem o mais longe possível é ao longo da diagonal. Isso que ele me contou, porque a diagonal é exatamente isso aqui. Né? Então, supondo, na hora que eu coloquei a desigualdade, eu falei, olha, supõe que isso é o maior possível, então isso tem que ser maior ou igual que isso. Isso tem que ser maior ou igual que isso. Eu estou colocando o mais distante possível. Sobrou, né, que o máximo da distância é a diagonal. Só uma intuição geométrica. Mas o ponto aqui isso aqui é aproximadamente 1,44, que é menor do que 2. Então, espera um instante que acho que espera aí. Desculpa, tem algo errado aqui. Não, desculpa. Olha, ato falho. É menor ou igual que eu estou falando, né? Essa distância pode ser o que for. Eu estou limitando superiormente, essa é a maior possível, né? XA menos XB pode ser 0, pode ser... O negócio é ela não pode ser maior do que o lado. Estava errado o tempo todo. Desculpa. Então isso aqui limita superiormente essa distância, isso aqui limita superiormente essa distância. A observação anterior continua verdadeira, eu só falei, só errei a conta ali. Então, isso aqui, colocando as distâncias máximas, né, o limitante superior, me deu que a distância é limitada superiormente, ela tem que ser menor ou igual que o valor da diagonal, que é a raiz de 2 vezes o tamanho do lado. Mas aí sim, isso aqui é 1,44 sobre 2. Concordam que isso é menor ou igual que 2 vezes delta sobre 2? Raiz de 2 é menor ou igual que 2 vezes delta sobre 2. Corta. Aliás, perdão, estritamente menor, né? Isso aqui é 1,44, é estritamente menor. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu destacar com uma outra cor. A gente tem que a distância de A até B é estritamente menor, porque aqui eu saí de 1,44 e fui para 2, então eu tenho como garantir o estritamente menor do que delta. Acontece que AB não é um par dividido.
Olhem aqui, qualquer par de pontos que esteja no mesmo quadrado não é um par dividido. Se esses dois caras estão no mesmo quadrado, vamos chamar esses caras de A e B só para visualizar, não é dividido. O que significa que esse resultado está dizendo, sabe como a gente tem que saber ler a lógica, né? Ele está dizendo que o delta é menor do que o delta, porque isso aqui é a distância entre um par dividido. Entre um par não dividido, perdão. O delta, por definição, é menor ou igual que a distância entre cada par não dividido, porque é isso que ele significa o delta, né? É a menor distância entre pares totalmente à esquerda ou totalmente à direita. Então esse resultado diz, olha, então delta, obviamente, é estritamente menor do que delta. O que é isso? Absurdo. Um absurdo, uma contradição. Chegamos à contradição, então isso não pode ser, né? Temos a nossa contradição. Portanto, peraí que eu comecei, desculpa, me achar aqui, só para a gente finalizar. Então, por absurdo, a gente supôs que tinham 2 pontos, chegamos a uma contradição, não podem ter 2 pontos. Daí, só para fechar, aquilo que eu tinha falado para vocês. Se não podem ter 2 pontos, se isso aqui não pode acontecer, né, isso aqui está proibido, eu tenho no máximo 8 pontos na região de interesse, na região em que pode ter pontos válidos. Portanto, quando eu comparo um cara com os 7 próximos, eu estou comparando com todos os possíveis relevantes ali para ele. Então aquele algoritmo está correto, apesar de 7 parecer uma coisa super específica. E não, eu não sei se dá para fazer com menos, tá? Porque é difícil você conseguir colocar 8 caras aqui, mas talvez tenha um jeito. Eu posso assim, não permite ponto repetido, aí dá para colocar assim, entendeu? Mas aí não tem ponto. Ponto repetido não pode, porque ponto repetido seria a distância 0. Daí o delta já seria 0 de quebra. Se o ponto for repetido, mas para você jogar um ponto da esquerda e da direita. Bem observado. Não, mas acho que a gente tem que colocar uma observação. Se os pontos detalhe na hora de implementar o algoritmo, bem observado. Acho que teria que tratar isso. Se tiver 2 pontos na mesma posição, a gente tem que jogar sempre para o mesmo lado. Dito isso, eu faria o seguinte, minha observação. Se na hora que eu estou fazendo esse algoritmo, vejam que eu posso percorrer os pontos e verificar se tem 2 pontos iguais. Isso em tempo linear, né? Já está ordenado, daí já devolve que delta é 0. Trata isso antes para só usar a divisão em conquista se for necessário. Se o delta for 0, se a distância mínima for 0, acabou. Se tem 2 pontos no mesmo lugar, Então, eu acho que dá pra gente falar assim, vamos focar nas instâncias não triviais. Se tem 2 pontos no mesmo lugar, devolve 0 e morreu. Dá um consigo. Se fosse pontos iguais, Mas será que dá pra colocar 7 ou 8? colocar 7 pontos. 7 pontos. Eu não tenho certeza. O que a gente provou é que não dá pra pôr mais do que 8. 7 pontos é só se fazer um quadrado de um lado e o isósceles do outro. Tem que ir lá, né? O isósceles do outro. Tudo bem, mas e 8? Será que... 8 você teria que fazer 2 quadrados. Que eu falei. Até 8 dá. Teria que ter pontos, você teria que ter 2 pontos no X. Tá bom. Tá. Mas daí você coloca um epsilon para um lado, um epsilon para o outro, para eles não ficarem na mesma coordenada, dá, então. Mas aí você teria que escolher. Porque... Delta. Porque é delta, né? Talvez se colocar um epsilon para cá e daí ele fica no limite ali, né? De fato, eu não sei como que o algoritmo está tratando pontos que não estão no... entendi a sua questão. Teria que pensar, não sei se a gente consegue um exemplo patológico que não necessita cair pontos no mesmo lugar. Porque se pudesse cair pontos no mesmo lugar, de fato, daria para fazer um quadrado de cada lado, bem observado. Dá para colocar 6 e não vai dar certo. Pode ter 7. Não, 7 sim. Pode colocar 6 ali, porque você está pensando 1 mais 6. 1 mais 6. Então, assim, sendo muito honesto, talvez dê para abaixar isso aqui, tratando essas condições. Tudo que a gente provou com 7 está seguro. Não estou dizendo que não podia ser mais restrito que isso. Não vai importar, tá? A constante vai variar muito pouco. Então, não sei se uma implementação disso ela seria muito afetada. Provavelmente não. Tá? 7 funciona com pontos iguais.
Então, ele fica... Quer dizer, a gente não fica preocupado se a gente dividiu de um jeito esquisito, por exemplo, né? Então, acho que talvez isso seja uma vantagem, fica mais robusto, né? Melhor pagar um preço ali e não ter que se preocupar com essa questão da divisão ali. Mas, gente, esse finalzinho sempre é mais embolado, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Né? A minha ideia é desmistificar o negócio, né? A gente realmente brincar de projetar e que mesmo as coisas esdrúxulas façam sentido. Então, eu acho que a gente chegou lá. Tá? Demorou um pouquinho mais do que eu esperava, mas chegamos lá.